Glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar, apresentando a Deus essa reunião. Lembrando que as reuniões de obreiro acontecem uma quarta sim, uma quarta não. Nós pulamos 2 quartas porque houve programações políticas na cidade e aí não teve como, teve um dia que não teve como ter a reunião de obreiro. Vamos orar? Feche os olhos. Soberano Deus, Pai eterno, Pai querido, eu quero neste momento, meu Pai, apresentar esta reunião. Eu quero apresentar a vida de cada obreiro, de cada evangelista, de cada missionário, de cada pastor, de cada pastora da tua obra, meu Pai. Os teus servos que foram escolhidos pelo Senhor, chamados pelo Senhor, meu Pai, para uma grande obra. Ó Deus, e quantos são os ataques que os teus filhos têm vivido, ó Deus, para poder desistir, para poder desanimar na tua obra, meu Pai. Quantos são deles, meu Pai, que têm se sentido inúteis na tua obra, sabendo que o Senhor pode fazer mais na vida deles, sabendo que o Senhor tem coisas grandes para realizar. Ó Deus, eu oro para que o Senhor destrave esse obreiro, esse evangelista, esse missionário. Eu oro para que o Senhor destrave os teus filhos, meu Pai, desamarre, quebre todas as cadeias de Satanás, todos, ó Deus, os bloqueios na mente, meu Pai, todas as fortalezas que Satanás construiu nessa mente, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, meu Pai, todo o poder das trevas. Ó Deus, eu oro, meu Pai, para que o Senhor fortaleça os teus filhos. Eu oro para que o Senhor revista do teu espírito, perdoe aqueles que falharam, perdoe aqueles que caíram na caminhada. Põe de pé, meu Pai, levanta, meu Pai, ó Deus, que o Senhor use com ousadia do teu espírito. Eu oro por aqueles que por algum motivo não puderam estar aqui nessa noite. Visita aqueles que estão doentes em casa, ó Deus, que o Senhor possa alcançar cada um dos teus servos, em nome de Jesus, e os que credes, amém? Senta aí por um momento, querido, nós não vamos demorar. Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 4. Qual a importância da reunião? A importância da reunião é um alinhamento espiritual. Então, quem está participando das reuniões está alinhado com aquilo que o ministério tem proposto, tem estado alinhado com aquilo que o pastor está desejando para a igreja. Então é preciso a gente ter um alinhamento, porque ninguém sabe tudo. A gente que está na obra, a gente não sabe tudo. A Bíblia diz: em parte conhecemos, em parte Deus revela. Então, quantas das vezes eu não já preguei em Malaquias 3:10, e de repente vem o pastor Nivaldo com a chave. Eu disse: meu Deus, onde ele achou essa chave? Eu nunca vi essa chave. Mas de fato, é o dízimo que abre as janelas dos céus. Então nós precisamos ter esse entendimento. E é nessas reuniões, já imaginou se eu falto nesse culto? Eu perdi essa revelação. Ainda bem que eu não faltei no culto que ele falou. Então assim, então a gente deixa, muitas vezes acaba perdendo algumas revelações, quando a gente deixa de participar, e muitas vezes a gente deixa de estar alinhado com aquilo que é o propósito da liderança. Lucas 4, verso 18, olha para mim aí, por gentileza. Lucas capítulo 4, nós vamos ler o verso 18, que diz assim: o Senhor Jesus, ele entrou no templo, e ele abriu a Bíblia, lá em Isaías. Esse texto aí está lá em Isaías, mas Lucas retratou o que aconteceu com Jesus. Jesus abriu a Bíblia lá e disse assim, lendo, a Bíblia, a Torá: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, o 19, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Só até aqui. Levante sua cabeça, por gentileza, olhe para mim. Quantos creem aqui que o Senhor te ungiu? Amém? Então diga comigo, diga: eu sou ungido de Deus. Deus unge as pessoas. Deus ungiu Jesus. Se Jesus
não tivesse recebido a unção do Espírito Santo, ele não iria conseguir fazer o que ele fez. Vocês concordam comigo ou não? É o que a Bíblia diz, é o que ele diz. O Espírito do Senhor me ungiu, ele me capacitou, porque é isso que o Espírito Santo faz desde o Velho Testamento. Você vai ver que toda vez que uma pessoa recebia uma unção, era uma capacitação. O que é a unção? A unção é uma capacitação. Diga comigo, diga, a unção é uma capacitação. Para quê? Para fazer aquilo que humanamente eu jamais conseguiria fazer. Se não fosse a unção de Deus, eu não estaria aqui. Se não fosse a unção de Deus, você não seria um obreiro, uma obreira, uma evangelista. Porque a unção, ela nos capacita a fazer coisas que jamais a gente conseguiria fazer. A unção nos leva a lugares que jamais conseguiríamos ir. A unção nos faz ter coisas que jamais iríamos ter sem ela. Então a unção é uma ferramenta de Deus para nós. Quando Deus nos colocou na sua obra, a primeira coisa que Ele fez, nos deu uma ferramenta. E o nome dessa ferramenta é unção. O que Jesus diz? O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Aí volta lá o versículo, para, primeiro, apregoar. Porque Ele me ungiu para evangelizar. Evangelizar os pobres. Sem a unção de Deus, não teria como Jesus ir evangelizar os pobres. A unção de Deus capacitou Jesus para ir evangelizar. Ele diz, a unção de Deus me enviou a curar. A unção de Deus sobre a vida de uma pessoa traz cura. Porque através da unção, nós impomos as mãos sobre os enfermos e eles são o quê? Curados. Mas é de nós? Não, é do Espírito. É através da unção de cura que está sobre a pessoa, que a outra pessoa que está doente é curada. Então um obreiro nunca vai conseguir curar uma pessoa se ele não tiver o quê? Unção. Se não houver unção, não tem como haver cura, porque a unção é que traz a cura, é a unção que traz a libertação. Ele diz assim, me enviou a curar os quebrantados de coração, verso 19, a pregoar a liberdade aos cativos. Como é que eu vou pregar a liberdade se eu não tiver o quê? A unção. A unção me capacita a pregar a liberdade, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade, soltar as pessoas de Satanás. Porque a unção que está sobre nós, Jesus nos unge para quê? Para libertar as pessoas. Ele nos ungiu para libertar as pessoas. Então a unção é uma capacitação. A unção, ela age de vários níveis. Tem pessoas que Deus dá unção para quê? Para cura. A ferramenta é a unção. A ferramenta da obra é a unção. Só que essa ferramenta precisa ser o quê? Usada. Já imaginou, você vai pedir uma pessoa para capinar um lote? Ou você dá uma enxada, ou um aparelho de cortar o mato, ou uma bomba com veneno para ela jogar no mato, para o mato morrer. Mas se essa pessoa não usar essa ferramenta, o mato vai acabar por ele só? Não vai, precisa ser usado. Então a mesma coisa é a unção. Porque tem gente que tem muita unção e acha assim, eu sou ungido, puxa, eu tenho muita unção, e acha que essa unção, quando Jesus voltar, vai promover ela ou graduar ela para alguma coisa. E a unção que não é usada vai rebaixar essa pessoa. Porque Jesus vai dizer, cadê o dom que eu te dei? Cadê a unção que eu coloquei sobre você? O que você fez com essa unção? Eu era ungido, eu dizia para a igreja que eu tinha unção.
eu dizer que o Senhor me ungiu. Não, unção não é para dizer que tem, é para usar, é para servir. Agora a unção sempre vai ser para alguma coisa. Por que eu fui ungido? Por que você foi ungido? Para ser um instrumento de Deus na obra de Deus. Quantos compreendem isso? Você é obreiro, evangelista, pastor, pastora, todos nós fomos ungidos para alguma coisa. A unção sempre é para fazer alguma coisa. A unção não é para mim. A unção é para eu fazer algo. E se eu estou na obra de Deus e não estou fazendo algo, a unção está parada. A ferramenta está parada. E eu não posso deixar a minha ferramenta parada. Eu não posso deixar a unção que Deus confiou em mim. De quê? Talvez de pregar aos pobres. Jesus tinha a unção de pregar aos pobres. Você sabia que até para evangelizar você precisa de unção? Porque se você for na força da carne, do braço, você vai mais jogar a pessoa no inferno do que salvar. Você vai evangelizar sem unção, como é que você vai ganhar essa pessoa? Você vai orar pelo doente sem unção, você vai frustrar ele mais, porque ele vai depositar uma esperança em alguém que tinha unção, mas não tinha, ou talvez não quis usar o dom. E aí a pessoa, Deus não existe. Já tanta gente orou. Certo que tem coisas que Deus, quando Deus não quer fazer, não tem ungido que vai fazer, que é só quando Deus quer. Agora, nós precisamos entender, nós carregamos a unção de Deus, nós somos capacitados. Deus nos deu uma ferramenta. Diga comigo, diga, Deus me deu uma ferramenta. Tem alguém sem ferramenta aí? Tem alguém sem unção? A unção é uma ferramenta. Diga comigo, diga, a unção é uma ferramenta. Eu pergunto para você, o que você está fazendo com a sua ferramenta? Eu pergunto, cadê a ferramenta? Eu pergunto, o que nós estamos fazendo com a ferramenta? Vamos usar, sim ou não? Vamos usar a unção, irmãos. Tem gente que Deus deu unção de multiplicação. Tem gente que tudo que bota a mão multiplica. Então, meu irmão, coloca a mão, deixa Deus multiplicar. Porque quando você bota a mão e multiplica, outras pessoas são abençoadas, sim ou não? Tem gente que Deus deu unção de multiplicação. Então usa essa unção, multiplica. Tem gente que Deus deu unção de libertação. Então use essa unção. Tem gente que Deus deu a unção de dar vista aos cegos, de curar. Todos nós fomos capacitados por Deus. Para quê? Para na obra dele ser um instrumento dele. Não resista, não lute contra a unção que Deus liberou sobre a sua vida. Mas irmãos, se fosse para eu estar aqui pregando de mim mesmo, eu não estaria. Quem me conhece lá da minha família, da minha mãe, do meu pai, sabe que eu sou uma pessoa tímida, retraída. O bispo é tímido? Sem unção, meu irmão, eu sou um bicho do mato. Nem no meio de gente eu gosto de estar. Mas a unção me empurrou. A unção me levou a lugares que eu jamais imaginei estar. A unção fez isso e faz só comigo? Faz com todos nós. A unção faz isso com nós. Vocês estão entendendo? Então, nós carregamos uma ferramenta dada por Deus para fazer a obra dele. Então, entenda, não é de você, não é de mim. Está sobre nós a capacitação. Entenda, Deus já te capacitou. Deus já colocou a unção sobre você a partir do momento que a gente entregou a vida ao Senhor Jesus. A partir do momento que o Espírito Santo veio sobre nós, nós recebemos a unção da salvação. E aí foi liberado sobre nós a unção. A partir do momento que eu decidi fazer a obra dele, deu um chamado para ser um obreiro, Deus veio e me ungiu. Ou você acha que o bispo, o pastor liberou um azeite sobre a sua cabeça à toa? Aquilo ali era unção de Deus. Aquilo ali era confirmação. Vocês lembram de Samuel? Foi na casa de Davi fazer o quê? Ungir Davi a o quê? A rei. Sabe quantos anos Davi tinha? 13. 13 anos. 13 anos. Novo, era ou não era? E Deus liberou uma unção sobre a vida dele de quê? De rei.
naquele mesmo momento ele foi para o palácio? Não. Ele foi passar por um processo. Voltou para o pasto. Voltou para cuidar das ovelhas. E lá, com a unção de Deus, ele matou o urso. Ele matou o leão. Com a unção de Deus, ele foi lá para o campo de batalha e derrubou o gigante. E aí veio as perseguições, até que chegou o momento que Deus colocou ele no trono. Então nenhuma unção é errada. Deus não erra a cabeça. Diga comigo, diga: Deus não errou minha cabeça. Você, porque eu não queria ser consagrado. Irmão, Deus não errou sua cabeça. Deus não errou minha cabeça. Os irmãos de Davi estavam tudo na frente. Não é esse, não é esse, não é esse, não é. Deus não erra. Você acha que no meio de tanta gente da igreja Deus ia errar a sua cabeça? Não, vou consagrar esse daqui é obreiro. Vou consagrar esse daqui é obreira. Você acha que Deus errou? Deus não errou. Agora qual é o problema? É que você talvez, ou a gente muitas vezes, olha pela nossa capacidade. Na sua capacidade você não consegue. Na sua sabedoria você não consegue. Na sua força você não consegue. Por isso que Deus te chamou e liberou uma unção sobre a sua vida, entregou uma ferramenta e disse assim: a partir de hoje você é ungido, a partir de hoje você é separado, a partir de hoje você é consagrado. Não temas, não tenha medo do diabo, não tenha medo de Satanás, não tenha medo das doenças, não tenha medo da morte, não tenha medo dos problemas, não tenha medo. Tem uma unção de Deus sobre a sua vida, amém? Tem uma ferramenta com você, então use essa ferramenta, coloque essa ferramenta em prática. Não, a partir de hoje eu vou usar essa ferramenta em nome de Jesus. Tem gente que tem unção para libertar, para despedaçar o jugo. Aonde a unção chega, o jugo é o quê? Despedaçado. Tem gente que tem unção de cura. Todos nós temos alguma unção, só precisa ser usada para evangelizar, a unção para libertar as pessoas, a unção para curar. Tem várias unções. Se eu fosse citar aqui, nós ia gastar muito tempo. Estou passando algumas. A unção da multiplicação, a unção da alegria. Você sabia que até a alegria é uma unção de Deus? Você está devendo, não sabe como pagar e está feliz. Isso é unção de Deus, irmão. Não é porque você é treiteiro ou estelionatário, não, é que você está em paz. Não, Deus é comigo. E só fazendo conta, e só investindo. E se você outra pessoa no seu lugar, você é doido, você vai pagar isso como? Só que é a unção da alegria, você está alegre. Só passando por tanto problema difícil, é a unção de Deus, amém? Então o que eu quero que vocês entendam? Deus entregou para todos nós uma ferramenta, sim ou não? Deus não coloca ninguém na obra dele sem ferramenta. E qual é o nome dessa ferramenta? Unção. Está aí sobre cada um de nós. Você não vê, eu não vejo. Mas a partir do momento que eu dobrei o meu joelho e o óleo foi liberado sobre mim, a imposição das mãos foi liberada, veio uma unção sobre mim. Então eu digo para você, obreiro, obreira, não tema não. Tenha medo não, fica com vergonha, fica com medo não. Não é na sua capacidade, não é na sua eloquência, não é no seu conhecimento, é na unção de Deus que Deus vai te usar. Só que bote essa unção para funcionar em nome de Jesus, amém? Agora a unção, ela precisa de consagração, precisa de oração, precisa de revestimento. Então nós precisamos buscar. Tá, o que eu quero convocar vocês esses 2 dias, quinta e sexta-feira, um propósito de jejum. Nós vamos agora começar a estabelecer propósitos, porque existem os propósitos individuais que a gente faz, cada um de nós faz os propósitos individuais, e existem os propósitos no coletivo. Então eu quero convocar, se você puder, ninguém é obrigado, e de repente não pode, nós vamos fazer um jejum de 2 dias, quinta e sexta, começa amanhã, já começa essa meia-noite, quinta e sexta. Qual é o jejum que nós vamos fazer? 2 dias sem comer açúcar, 0 açúcar.
Suco, só se for sem açúcar. Nada, café só se for sem açúcar. Adoçante, nada. Zero açúcar. Ah, bispo, não consegue, irmão. Consegue. A não ser se tiver alguém com diabetes aqui, que acho que o diabetes tem que... Mas tem a insulina, né? Entendeu? O diabetes não pode tomar açúcar, né? 2 dias sem açúcar. Pão de sal pode? Pode. Ah, mas lá tem um... Não, é quase... Você não vai comprar pão de doce. Ah, eu vou comer pão de doce. Balinha, chiclete, chocolate, zero açúcar. Você vai poder comer carne, arroz, feijão. No lugar tem banana que tem açúcar. E é pouco, 2 dias sem açúcar. É um propósito que nós vamos fazer. Só que você tem que estar no propósito, é o seguinte, é uma determinação. Porque tem gente que é assim, ó. Aí, esses dias agora veio uma irmã na igreja, aí chegou no bom dia e falou: ô bispo, eu esqueci que eu estava jejuando, botei uma balinha na boca aqui. Tá, veja só. A partir do momento que eu esqueço que eu estou jejuando, o jejum já foi? Quebrou. Se você esquece que você está jejuando, você já quebrou, meu irmão. Já imaginou? Como é que eu estou num propósito e eu esqueço que eu estou no propósito? É igual uma pessoa: ah, eu esqueci que eu estava devendo. Aí, esquecer que estava devendo. Não, está devendo. Então assim, eu entrei num propósito, eu tenho que estar sempre ligado. Porque a partir do momento que eu esqueço que eu estou consagrando, então não é consagração. Porque a consagração tem que estar nítida. Tem que estar ali. Não, eu estou consagrando. Aí a pessoa esquece. Tem gente que faz um propósito, aí depois de 2 dias, aí naquele dia eu estava jejuando. Quebrei o jejum naquele dia, nem lembrava. Não, então você não estava consagrando. Porque existe essa questão da displicência. Então, a partir do momento que eu esqueço que eu estou consagrando, já quebrou. Não precisa nem comer, já quebrou. Então, eu não posso esquecer. Então, são 2 dias, quinta e sexta, onde nós vamos ficar sem comer açúcar. Não é que você come açúcar, é ficar sem comer coisas que têm açúcar. Vai tomar um suco? Não tem problema. Sei ela não, né? Não, pode ser a laranja, só não pode ter o açúcar. Vocês estão entendendo? Pode chupar uma manga? Pode. Pode comer banana? Pode. Pode fazer o suco da manga? Pode. Você só não vai botar nem açúcar, nem adoçante. Aí eu não fico sem café. Toma café sem açúcar. Tem gente que toma. Se eu ficou um tempo sem tomar açúcar, funcionou não, né? Funcionou, né? Ficou sem açúcar um tempo? Não. Ficou um tempo sem açúcar. Tudo sem açúcar. Refrigerante. Tem um refrigerante sem açúcar, o zero. Não, parece fácil. Sabe por quê? Sabe qual é a pior droga que existe? É o açúcar. A gente é viciado em açúcar e a gente não percebe. Você sabia disso? E o jejum é o seguinte: só a partir do momento que você disse que está jejuando, já entrou numa guerra. Teve um dia que eu falei assim: eu vou comer, encher minha barriga, e aí eu vou entrar no jejum, já de barriga cheia. Que aí já entrei fortalecido, né? Falei, já vou. Irmão, eu enchi a barriga. Aí quando eu falei: Senhor, agora eu estou jejuando, a barriga fez assim. Falei, não é possível, acabei de comer, deu fome. É uma batalha espiritual. Você sabia disso? É uma batalha. O corpo luta contra o nosso espírito, a carne luta. Então, você nunca ligou para açúcar. Você fala assim: não, é de boa. Mas no momento que você diz assim: tirei o açúcar, pronto. Aí o corpo já fica. Então, assim, 2 dias. Nada de chiclete, nada de balinha, nada doce. No lugar do açúcar, tem um arroz que tem o açúcar, tem banana que tem açúcar. Então, assim, eu vou botar um adoçante. Nada de adoçante, zero açúcar. Será que vocês conseguem? Vamos entrar nesse propósito? É obrigado? Não, mas nós precisamos fortalecer a unção que está sobre a nossa vida, amém? Quantos dias? Quinta e sexta. Sexta até meia-noite. Não é acabou o culto, agora eu vou. Não, sexta até. Agora é um propósito, você já tem que sair daqui determinado.
Zero açúcar. Para senão daqui a pouco você, bufo, um copo de suco. Ih, esqueci que eu estava jejuando. Então, isso quebrou o propósito. Vai comer o cuscuz? Cuscuz com sal. Tira o açúcar do cuscuz. O pão de sal não tem problema, só não compra pão de doce. Bolacha, biscoito, só se for de sal. Mas esforço para tirar tudo que tem açúcar durante esses 2 dias. Amém? É um propósito que nós vamos estabelecer com Deus. Pode, não tem problema não. O refrigerante sem açúcar, ele zero, realmente, ele não tem açúcar, ele é zero açúcar, né? Faz mal do mesmo jeito, mas não tem açúcar. Mas assim, vamos esforçar esses 2 dias de consagração, amém? Vamos tirar um período, depois do almoço, de oração. Depois do almoço, as mulheres que lavar o prato, ou muitas vezes deixa para alguém lavar, né? Almoçou, eu vou dormir meu cochilo da tarde. Antes de dormir o cochilo da tarde, você vai tirar ali um período de 5, 10 minutos de oração, amém? Não vai ser 1 hora, você vai tirar, acabou de almoçar, você vai depois dobrar o seu joelho e tirar um período de oração, quinta e sexta. Você tem uma ferramenta, o nome dessa ferramenta é a unção, usa ela. Vamos orar? Fica de pé, usa a unção, irmão, que Deus te deu. Não deixa a unção perder não. Tá, eu quero parabenizar aqui o congresso de criança, foi muito lindo, a evangelista Isabel aí realizou. Irmãos, eu fiquei impactado. Eu digo para vocês. Oi? 2 dias, quinta e sexta. Hã? O propósito? O açúcar? Porque foi o que Deus colocou no meu coração, né? Aí eu estava lá hoje, Deus falou comigo assim, no meu coração. À noite eu estava só a reunião, já programada, Deus já tinha me dado a palavra. Aí Deus falou, leva os obreiros a fazer 2 dias de jejum, tira o açúcar. Aí eu falei, amém. Então assim, aquilo que Deus colocou a gente, né, está passando. E assim, e por quê? A consagração, ela beneficia a unção, sim ou não? Quando o crente ora e jejuma, como é que é a unção dele? O nível da unção eleva, entendeu? A unção então assim, quando o crente ora e jejuma, a unção aumenta, está ali, mas só que a funcionalidade dela melhora. É igual uma enxada. Uma enxada você capina, mas chega uma hora que ela vai cegar. E tem que fazer o quê? Amolar, uma faca. A mulher que corta a carne ali, chega uma hora que a faca fica cega, ou não é? Tem que amolar. E o que amola, o que afia a unção na vida de uma pessoa é a consagração. Então assim, é a gente dizer não para a nossa carne. Então assim, isso vai provocar no mundo espiritual uma manifestação do sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Quinta, você já sai daqui já determinado. Amanhã vou tomar o café sem açúcar, tudo sem açúcar. Só 2 dias não morre não, irmão. Aí é só no beber. Só cheira. Balinha, chiclete, tira tudo da sua bolsa. Hã? Não, aí você fala, não, eu agradeço, eu não estou podendo tomar café. Se alguém oferecer, não, toma um café aqui, não estou podendo tomar café. Então assim, a pessoa não vai botar a goela abaixo, né? Porque oferecer vai, porque o diabo vai querer que você toma. O diabo vai querer que você quebre o propósito. Irmão, no dia que você decide fazer um jejum, é o dia que a comida está mais gostosa, é o dia que fazem meio monte de coisa. É o dia que... Ninguém nunca lhe deu uma balinha. Você vai ver agora, esses 2 dias, se vão te dar balinha, vão te dar chiclete, sabe? Vai aparecer chocolate, doce de caju. E aí você vai dizer, moço, nunca me deram doce de caju. Então assim, esses 2 dias é a vigilância. Tá, parabéns, evangelista, pelo congresso, foi muito lindo. E aí, teve uns irmãos da igreja que falaram assim, não, é de criança. Irmão, a gente tem que se tornar criança. Foi lindo, foi para as crianças e para os adultos. Foi muito lindo, a gente entregou esse ano, querido, se eu não me engano, 70 bíblias para as crianças. Então assim,
Foi 2.000 e poucos reais que a gente arrecadou de doações, né? O evangelista também doou. Então, assim, uma bênção de Deus, o melhor presente que a gente poderia ter dado para as crianças. Os meninos lá em casa lendo, e eu ouço comentários de outros que estão lendo, e de outros que, sabe, eles, coisa de Deus mesmo assim. Então, assim, coisa de Deus, e Deus abençoou que a gente conseguiu dar as Bíblias para as crianças. Se esforce para estar participando das reuniões, congregando. Quarta-feira vai ser o culto assim, por enquanto, entendeu? A gente teve aí o período que muita gente ficou fora da igreja, e está vindo alguma dificuldade nos estudos, porque não é fácil mesmo, né? Estudar, tem muita gente que não vê a hora de acabar a escola, mas não é que a gente não vai deixar de ensinar a palavra para vocês, vamos ensinar. A gente vai criando didáticas, maneiras diferentes, mas a gente vai voltar, nem que seja um curso teológico, alguma coisa a gente vai fazer, nem que seja outro dia da semana. Quem gosta de se aprofundar nos estudos, a gente vai marcar aí de repente um dia da semana que não tenha culto, para ter um dia só para quem quer vir estudar. Não, eu quero me aprofundar no conhecimento da Bíblia, nós vamos ter esse dia. E também nós vamos de vez em quando estar trazendo alguns materiais para estar passando, mas não vai ser sempre, e a gente quer nas quarta-feiras potencializar essa dinâmica. O pastor Nivaldo vai orar pedindo ao Senhor que nos leve para casa. O adoçante? Não. Hã? Qual é? Não, é açúcar do mesmo jeito. O mel, o adoçante, o açúcar, é tudo açúcar. É só 2 dias, rapadura, ou botar rapadura, é açúcar. Nada doce, nada doce. Tonhão está todo jeito querendo caçar. Nada de mel. Guarda o mel esses 2 dias. Guarda o mel, guarda a rapadura, guarda o doce de leite, de buriti, o doce de caju. É 2 dias de sacrifício. Pode receber rapadura, mel para comer no sábado. Aí no sábado vocês comem com mel, com rapadura. 2 dias de propósito que a gente vai fazer para Deus, amém? 2 dias sem açúcar, nada doce, nada de nada doce. Mas a banana é doce, mas não tem açúcar, é natural. Aí nada de que a gente tenha que colocar, viu? Amém, glória a Deus, amém, amados? Vamos orar. O importante desse jejum é o sacrifício, a gente fazer o sacrifício, porque tirar o que é fácil é bom. Quando eu ia jejuar, eu costumava ficar sem tomar café da manhã, mas o café da manhã para mim, tanto faz como tanto fez. Se não tiver o café da manhã, eu passo do mesmo jeito, eu não sinto falta. O que eu mais sinto falta é da janta. Para mim ficar sem jantar, meu Deus do céu. Então quando eu vou jejuar, eu tiro a janta, porque para mim é sacrifício. Então nós temos que sacrificar, e você vai ver a unção que vai ser liberada sobre a sua vida, amém? Vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, neste momento nós oramos ao Senhor para te agradecer, meu Deus, por esta reunião, ó Pai, por este momento que passamos em tua presença, ó Deus. Meu Deus, que o Senhor possa a cada dia despertar em nós, meu Deus, a vontade, meu Deus, de fazer a tua obra, ó Pai. Despertar em nós, ó Deus, a vontade de a cada dia participar, se envolver mais com a obra do Senhor. Meu Deus, nos abençoe, ó Pai, e derrama sobre nós a tua unção, ó Deus, que cada um de nós possamos crescer, ó Pai, nesta visão ministerial, que o Senhor possa, meu Deus, estar fortalecendo cada um de nós poderosamente. Meu Deus, vamos estar nesse propósito, nesses 2 dias de jejum, que o Senhor possa estar dando graça especial a cada um de nós, ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecer a nossa fé, a nossa vida espiritual para com o Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, nesta noite nós te damos a honra, a glória e o louvor para todos sempre, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus.